contexto dessa guerra que nós estamos vendo entre Rússia e Ucrânia, dentro da questão da redução populacional e também dentro da passagem nas Escrituras em Apocalipse 13, onde se menciona que foi visto ali uma besta emergindo, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Bom, na questão da redução populacional fica meio óbvio, né? Você tem uma guerra, pessoas morrem e você ali reduz o número de pessoas que existem. No caso, para realmente causar um impacto na humanidade, você precisaria de uma terceira guerra mundial e muito provavelmente de uma bomba nuclear. As coisas estão se encaminhando para isso? Sim, estão se encaminhando para isso. E por que isso seria interessante para a elite? Pela questão do avanço da tecnologia 5G. Com o avanço da tecnologia 5G, 6G ou 7G, a mão de obra humana vai passar a ser descartável nas indústrias, na questão de, por exemplo, policiamento. Você terá carros sendo controlados remotamente, aviões sendo controlados remotamente, assim, uma infindável número de coisas. Não vai mais precisar de mão de obra humana. E a partir do momento que a mão de obra humana seja descartável, você sabe o que esses caras irão fazer, né? Não são pessoas que se colocam no lugar das outras. Estou falando desses líderes que estão aí, né? Dessas pessoas proeminentes que gostam de ficar falando em nome da humanidade, certos políticos e figurões que estão por aí. Não estão nem aí pro ser humano, né? Então, assim, a partir desse momento, eles podem simplesmente ativar um botão ali, que é o botãozinho da guerra, e falar assim, olha, pode eliminar o máximo de pessoas possível, né? Algumas falaram que era por uma questão de número, existia um número que seria 8 bilhões. Quando a humanidade chegasse no número de 8 bilhões, eles passariam a eliminar essa quantidade. Então a referência seria os 8 bilhões. Para mim a referência é o avanço da tecnologia 5G e superior. Tá? E a gente está vendo aí que ela já está sendo implementado na sociedade, infelizmente. Em relação à questão da passagem do Apocalipse 13, você tem ali a questão os 10 chifres representariam ali 10 reinos. E é uma interpretação futurista do Apocalipse, né? Eu não estou aqui nem falando se eu concordo ou não concordo, não vou entrar no mérito agora, mas você tem ali a questão dos 10 reinos. Num processo de guerra, você pode acelerar essa questão da formação de 10 blocos, 10 reinos, 10 regiões, que muito provavelmente nesse cenário eles se reportariam a uma referência, pode ser a ONU talvez. Esses reinos da nova ordem mundial, de acordo com base na visão futurista do Apocalipse, seria o seguinte: a América do Norte, Europa Ocidental, Japão, África do Sul, União Soviética, América Latina, África do Norte e Oriente Médio, África Central, Ásia Baixa e China, totalizando 10 reinos. E como eu disse, num processo de guerra mundial, isso seria acelerado, né? Nós já estamos vendo aí a Rússia com a intenção de anexar a Ucrânia e provavelmente ela não vai parar só na Ucrânia, ela vai querer anexar outros países menores ali próximos a ela. Ou seja, você está vendo aí o avanço de uma nova União Soviética. E por sua vez a OTAN, num cenário de guerra, união de países, esses países membros da OTAN, ali na Europa Ocidental, eles representariam ali um novo continente, um novo reinado, digo, né? Não um novo continente, um novo reinado. E aí você teria os Estados Unidos ali, junto com o Canadá, formando um outro reino da América do Norte, enfim. Como eu disse, num processo de guerra isso pode ser acelerado. Se isso vai acontecer realmente, eu não sei. Nós temos indícios de que isso possa acontecer. Em relação à redução populacional, para mim, assim, está ficando bastante claro. Essa questão dos 10 reinos, eu ainda tenho várias ressalvas porque eu sou entusiasta da interpretação preterista do livro de Apocalipse, né?
só para resumir, e preterista parcial. Só para resumir, interpretação preterista do Apocalipse é aquele interpretação preterista parcial, significa que a maior parte do que está escrito lá já aconteceu e ele é analisado dentro do contexto da época. Tanto que essa questão da besta com 7 cabeças e 10 chifres é uma referência ao Império Romano, aos 7 imperadores que tiveram lá até o ano de 68 depois de Cristo. Os 10 reinos seriam referência às 10 regiões controladas pelo Império Romano, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas eu sou entusiasta da interpretação preterista parcial do Apocalipse. Né? A maior parte aconteceu na época, e você tem que analisar com o contexto da época, mas existem outras coisas que ainda estão para acontecer, como por exemplo o juízo final, né? A volta de Nosso Senhor Jesus Cristo, enfim. Então assim, mas eu não descarto algumas interpretações futuristas do Apocalipse, né? Eu não descarto, né? A gente está de olho aí, a gente sabe que existe a questão da nova ordem mundial, que assim, eu também não acredito, como a maioria das pessoas acreditam nessa questão de nova ordem mundial. Eu posso até gravar um vídeo entrando mais em detalhes sobre isso. Mas existe. Existe um plano global aí, existe um plano mundial aí, isso daí está muito claro para todo mundo ver. Tá? Mas o vídeo que eu queria gravar é esse. E o próximo talvez eu grave entrando mais em detalhes sobre essa questão da nova ordem mundial, o que eu penso sobre a nova ordem mundial, né? Qual que é a minha visão a respeito dela. Mas, infelizmente, a gente está vendo aí as coisas se acelerando em vários aspectos e que onde a população, como sempre, só tem a perder. Forte abraço a todos e até mais.